Hoje eu vou falar de 2 alimentos que é necessário para a nossa vida. Mas tem muitas pessoas que se preocupam em alimentar somente o corpo. O nosso corpo precisa de alimentos para poder a gente se manter de pé, a gente ter energia, a gente fazer as nossas atividades do dia e a gente obter saúde. Nós sabemos que o ser humano ele não consegue viver sem o alimento, sem tomar água, sem se alimentar, um feijão, um arroz, uma carne, uma galinha, comer frutas, para poder ter saúde. Mas nós sabemos que também a nossa alma, ela precisa de alimento, né? E nós vamos saber quais são os alimentos para a nossa alma. Nós já sabemos que o alimento para o corpo são esses, mas o alimento para a alma nós vamos saber aqui. Tem muitas pessoas que não se preocupam com o alimento para a alma, mas o alimento para a alma é mais importante do que o alimento do corpo. Porque o alimento da nossa alma é que nos mantém também de pé. Se nós não alimentarmos a alma, nós também não conseguimos resistir por muito tempo. Então veja bem, e esse alimento da nossa alma, nós só vamos encontrar em Jesus. Tem pessoas, tanto jovens como crianças, senhores e senhoras, que sofrem com a doença da alma e do espírito. Elas não alimentam, não se preocupam com isso. E aí é onde vem a decadência, a carência do alimento da alma. Tem muitas pessoas que estão com a alma doente, depressão, ansiedade, nervosismo, preocupação, tristeza, angústia, medo, síndrome do pânico. Essas são as doenças da alma e elas têm que ser tratadas. É por isso que tem milhares e milhares de pessoas, tanto na faixa etária de idosos, crianças e jovens doentes da alma. E nós sabemos que a depressão ela tem atingido muitas pessoas, a angústia, a tristeza, a preocupação. Mas você vai entender através da palavra como você alimentar a sua alma para que você possa ter saúde espiritual, você possa alimentar a sua alma. A palavra que edifica é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você não pode edificar a sua alma para que ela possa ser fortalecida. E como ela é fortalecida? A nossa alma ela é fortalecida pela fé, né? Preparar para o desenvolvimento espiritual, sendo considerado um alimento social. Veja bem, se você tiver uma Bíblia em casa, leia juntamente comigo em João capítulo 6 e versículo 35, olha como diz assim: Jesus, ele é o pão da vida. Aí ele diz assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Também você lê comigo em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim, a palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Também leia comigo aqui em Provérbios capítulo 16 e o versículo 24 diz assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma
e medicina para os ossos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler só esses versículos, mas tem mais versículos que falam a respeito do alimento para a nossa alma. Então, quando Jesus ele menciona aqui que ele é o pão da vida, porque o pão que nós comemos, que a gente compra na padaria, ele alimenta o nosso corpo. Só que o pão da vida, que é Jesus, ele nos alimenta o nosso espírito para a vida eterna. Após a morte, você morrendo, você se alimentando deste pão, você vai para a vida eterna. E se você não se alimenta deste pão, que é Jesus Cristo, que ele é o pão da vida, com certeza você não tem uma qualidade de vida. Porque veja bem, como é que a alma, melhor dizendo, ela tem que ser alimentada, o nosso espírito tem que ser alimentado. Por quê? Porque se você não alimenta o espírito e só alimenta a alma, também o seu corpo vai adoecer. Porque você pega uma depressão, você fica com a síndrome do pânico e você não vai ter uma qualidade de vida boa. Você vai sentir vários sintomas, o seu corpo vai ter reações, você vai sentir tremor, vai sentir medo, vai sentir nervoso, você vai sentir cansaço, falta de ar e outros sintomas. Então adoece o corpo. A doença do espírito e da alma, ela adoece o corpo, a mente e a alma. A doença do corpo, ela adoece somente o corpo e entristece a alma. Porém, para que você entenda que a alma, o alimento da alma é muito importante, né? E como você leu aqui que nem só de pão vive o homem, ou seja, a gente não vive só de se alimentar. A gente não vai viver só de comer feijão, arroz e carne. A gente precisa de Jesus, a gente precisa confessar Jesus como Salvador, aceitar Ele e viver a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, lendo a palavra, estudando a palavra e fazendo aquilo que agrada a Deus. Assim nós vamos estar alimentando a nossa alma. E também uma coisa principal que nós devemos ter: fé, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos também ter fé, porque a fé, ela é uma outra arma poderosa, né? A arma, a palavra de Deus, né? A couraça da justiça, o capacete e tal, e o sapato do Evangelho de Cristo, né? Que é pregar o Evangelho, fazer a vontade de Deus, né? Então, esses são alimentos importantes para a nossa alma. Mas tem pessoas que não valorizam o alimento da alma, não valoriza essas coisas. E é por isso que muitas das vezes tem muita gente que está sofrendo hoje em dia, por consequência disto. Então entenda, você precisa deste alimento, você precisa de Jesus, você precisa do pão da vida, que é Jesus, na sua vida, né? Ter lugar para Jesus. Jesus, ele diz: todo vós que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei, né? Ele diz: vinde a mim, melhor dizendo, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus, ele é o alívio para aquele que está cansado, para aquele que está com a alma abatida, com a alma sofrida. Ele é o pão da vida. Então, confessa Jesus como seu Salvador se você ainda não é crente. Aceite a Jesus e se alimente desse pão, e você não vai se arrepender, porque assim você vai ver, e você alimentando a alma, alimentando o espírito, alimentando também o corpo, você vai ter uma qualidade de vida melhor. E essa é a mensagem de Deus para você que eu trago. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.